Oi, eu sou o Pastelzinho. Tudo bem com você? Que bom, olha, está chegando a festa do Aipim aqui na igreja. Do abraço nos dias 11 a 14 de julho. Vamos ter várias coisas gostosas para você e muita música boa com cantores da região. Então não perca, venha para a festa do Aipim. Olá, queridos, está entrando no ar Parousia Podcast. É um prazer, mais uma vez, estar com você aonde estiver. Conteúdo cristão é no Parousia e você hoje vai conhecer alguém muito bacana. Ele que é casado com a Roberta, é pai do João Pedro, da Marcela e da Helena. Ele também é um missionário e também subtenente do bombeiro. Eu falo com Marcelo Eugênio de Almeida. Olá, meu querido, tudo bem? Como é que está? Paz, seja bem-vindo. Ô, querido, graças e paz, Daniel, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você para a gente bater esse papo, né? Tenho acompanhado aí as suas transmissões, as outras entrevistas, então me sinto honrado de estar aqui com você nessa tarde, né? É sempre um prazer, meu amigo. E a gente vai bater papo de várias formas. É um papo diverso, porque além de bombeiro, é missionário e é um paizão também, né? Vai contar um pouquinho da sua história. Eu queria saber como surgiu o evangelho na sua vida, meu querido. Como é que você conheceu Jesus como Salvador? Quem entregou o evangelho para você? Rapaz, eu passei por uma situação um pouco complicada na minha vida, porque na época eu estava num processo de depressão muito profundo, né? E quem passou por isso sabe, a gente não consegue enxergar muita saída, a gente não vê muita luz no fim do túnel. E eu lembro que num dos momentos, né, de maior aflição, até um amigo nosso em comum, o William Pimentel, eu olhei para ele e falei assim: William, eu quero que você me dê uma Bíblia. Eu tinha uma Bíblia em casa, mas eu necessitava desse presente. Eu necessitava de alguém trazendo essa Bíblia para mim. E o William e o irmão dele também, o Carlinhos e alguns irmãos do bombeiro na época, viram essa minha situação e começaram, de uma certa forma, a trazer a palavra do Senhor para mim. E eu... Foi semeando a palavra. Foi semeando a palavra, tá? E eu lembro que teve um fator que foi muito determinante para que eu colocasse um basta naquilo ali. Foi a primeira vez que eu ouvi realmente a voz do Espírito Santo bem alto no meu ouvido. Eu fui num acidente, eu trabalhava no resgate da 040, e eu lembro que indo para aquele acidente, a pista apagou. Eu fiquei mais ou menos sem direção no volante durante alguns segundos. Não sei te mensurar quanto, não. E aquilo me trouxe uma certa preocupação, porque eu falei assim, caramba, isso pode acontecer novamente. Mas eu segui em frente, a gente tinha um socorro para fazer. E chegando lá... A pista apagou ou você apagou na pista? Eu apaguei e a pista apagou da minha vista, né? Mais ou menos assim. Uhum. E eu lembro que quando eu cheguei naquele local, né, infelizmente o rapaz que se acidentou, ele já estava em óbito. E foi a primeira vez que eu parei para refletir sobre o que estava acontecendo ali. Porque quando você trabalha nessa área, você não tem muito tempo para pensar em alguma coisa. Já se torna algo comum. Você vai lá, faz o seu trabalho, com muito respeito, obviamente, mas alguém precisa fazer aquele trabalho, então você tem que desenvolver o seu lado profissional. E eu lembro que naquele dia eu dei uns passos para trás. Eu deixei os meus colegas trabalharem e eu dei uns passos para trás. E a lágrima desceu no meu rosto. E eu peguei, olhei para o corpo daquele homem, né? E eu falei assim, meu pai, eu e ele estamos na mesma situação, só que ele é um morto deitado e eu sou um morto em pé. Era exatamente daquele jeito. Foi essa reflexão. Exatamente. E eu falei em voz alta. Eu falei, Senhor, nós estamos iguaizinhos, só que ele é um morto deitado e eu sou um morto em pé. Meu Deus. E aí Deus falou de uma forma muito audível para mim. Ele falou, não, você está em pé. Você ainda pode refazer a história da sua vida. Enquanto a vida é esperança. Exatamente. E eu estou com você. Amém. E a partir de então, eu comecei a enxergar as cores do dia, sabe? E assim, não foi uma coisa imediata, é claro, não vou dizer para você que eu saí dali totalmente restaurado, mas eu entendi que não parava ali, que existia algo a acontecer ali. Então, a partir desse momento, eu comecei a me abrir para o evangelho, sabe? Eu comecei a permitir que a palavra de Deus tocasse na minha vida. E Deus, ele foi tão bondoso comigo que ele enviou uma mulher de Deus, que é a minha esposa, a Roberta, e ela estava voltando para os caminhos do Senhor nessa época. Então, quando eu conheci, através dela, eu conheci o caminho do Senhor.
E ela muito sutilmente me convidava a ir para a igreja, mas eu relutante, não queria. Só que um dia eu cheguei à conclusão de que para eu estar próximo dela eu teria que acompanhá-la. Então eu não fui por Jesus, eu fui por ela. Mas através dela eu conheci Jesus. E hoje, graças a Deus, nós estamos aí, tanto eu quanto ela, né, na Igreja Batista Jeruel, lá do meu pastor Eduardo, lá no Triângulo, né? Um abraço, pastor. Deus abençoe a sua vida. Queremos você novamente aqui, hein? Pastor Eduardo é bênção e hoje nós temos a oportunidade também de estar à frente de um trabalho ali no distrito de Souza Aguiar, né? Nós temos uma pequena igreja ali e sendo feliz, né, na presença do Senhor. Amém. E também já é formado em psicanálise? Quase. Tá faltando ainda algumas etapinhas, mas a gente está quase lá. Esses dias até nós conversamos, É. né? Assim, ó, você seria um bom psicanalista. Verdade. Né? E fala um pouquinho da sua vida profissional, como surgiu o desejo também de estar no bombeiro. Rapaz, eu sempre quis ser militar. Eu não me lembro, em algum momento da minha vida, ter desejado ser algo diferente. Eu fui criado pelo meu avô era capitão da reserva do Exército. Eu passei alguns anos na casa do meu tio, que também é major da reserva do Exército, então eu me imaginava no Exército. Só que eu fui para a aeronáutica, né? Em 94 eu entrei na aeronáutica, passei 4 anos servindo as Forças Aéreas, e no mesmo ano abriu o concurso para o bombeiro. Então, na verdade, eu praticamente passei a minha vida inteira profissional dentro de um quartel. Eu passei só 7 meses do intervalo de aeronáutica para o bombeiro, né, onde eu trabalhei numa clínica lá no Rio de Janeiro, mas a minha vida profissional toda, desde 94, é dentro de quartel. Então eu nunca desejei outra coisa a não ser militar. Eu acho que o Papai do Céu, ele ouviu. Ele já tinha me reservado. Eu acho que desde sempre. Ele já tinha tocado em mim e falou, não, isso aí vai ser militar, porque eu nunca pensei em ser outra coisa. Sempre quis ser. Eu ouvindo a sua história, me faz lembrar o que eu queria ser. Eu sempre gostei de locução e ser DJ. Hoje eu não toco mais como DJ, mas ainda trabalho nessa área. Já vai fazer esse ano, 30 anos. 30 anos. E você está no Evangelho desde 2015. 2015. Tem alguma experiência legal que você tem, que você gostaria de relatar de repente? Algo sobrenatural, alguma coisa que de repente, além dessa situação, desse momento de você falar o morto deitado, o morto vivo, alguma coisa que de repente mexeu contigo, ou antes ou depois do Evangelho, que você via ali que era a mão de Deus? Rapaz, eu lembro uma vez lá na Igreja Batista Jeruel, ali na Vila, que hoje está sendo pastoreada pelo pastor Vitor e pastora Camila, né? Pastor Pedro era o nosso líder na época. E eu chegando na igreja, a gente, principalmente quem vem de fora, tem muito esse conflito de pastor e dinheiro, né? É algo que atrapalha muito as pessoas chegarem à igreja. E isso era algo que me impedia também. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu falei para Roberta, Roberta, se eu entrar e o pastor começar a falar de dinheiro, eu nunca mais volto aqui. Rapaz, por incrível que pareça, Deus, ele é tão, assim, ele é tão perfeito naquilo que ele faz, que eu só fui ouvir falar de dinheiro pela boca do pastor Pedro muitos anos depois. Porque ele não falava. Ele não falava. E aí, como eu te falei, a gente vai abrindo o nosso coração para a pregação, né? A gente vai se desarmando, né? Para que o Espírito Santo... Na verdade, quando você começa na defensiva. Muito. Esse cara vai falar, eu não conheço. E como você está na defensiva, você tem muitas armas para se defender. Exatamente. Né? Até armas desnecessárias, na verdade, né? E eu lembro que, assim, numa pregação, só não vou me lembrar o pregador, mas eu lembro que ele era de São José. E eu passei por aquela experiência que todos falam que aquela palavra foi para mim. E foi exatamente o que aconteceu naquele dia. E eu cheguei e falei para Roberta assim, hoje eu vou pro culto, eu vou me desarmar, eu vou sentar e vou deixar Deus falar comigo. Não vou colocar empecilho nenhum. E o pregador começou e tal, papapá, e de repente ele fez uma pequena pausa e aí ele fala assim, você que não sabe o que está fazendo aqui, eu vou dizer algo pra você. E a impressão que eu tive é que o salão esvaziou e só tinha eu ali dentro, né? Aí ele virou e falou assim, olha, talvez você não saiba ainda, mas você tem um dos dons que a igreja mais necessita nos dias de hoje, que é o dom da palavra. Que bom. E eu lembro que aquilo, rapaz, mas veio direto no meu peito. Eu falei, opa, peraí.
Então agora eu já sei o que eu estou fazendo aqui. E a partir dali, realmente, a chave mudou, né? A minha maneira de ver, de me comportar, mudou totalmente. Eu acho que ali realmente eu entendi que era o lugar que eu deveria estar. Foi através dessa palavra que, quando ele falou, eu falei, opa, então isso é para mim, né? Isso é para mim. Então agora eu já sei que dentro das diferenças que existem dentro de uma igreja, eu serei útil através da pregação do evangelho, da palavra. E assim eu deixei Deus me usar, ele me usa até hoje, graças a Deus, para a honra e glória do nome dele. Rapaz, eu fico muito feliz de ouvir isso. E para você que está em casa, de repente não sabe o quanto esse homem é forte. De repente você não sabe o quanto Marcelo Eugênio é um cara resistente, que eu admiro. Já tem mais ou menos aí quase 2 anos que a gente se conhece mais intimamente. Por aí. A gente já se conhecia de rua, né? Sem muita intimidade. Porém, quando eu fazia programa junto com o pastor Eduardo numa emissora de rádio, a gente se conheceu melhor e a amizade foi se estreitando. E eu admiro muito você pela tua resistência. Eu sei que, às vezes, o militar, ele tem a fama de eu tenho peito, eu não choro, eu aguento, eu resisto. Não, meu irmão, pode jogar para cima que eu mato no peito. Mas existe um homem sensível também aí dentro. Com certeza. E nada mais, nada menos do que um homem de Deus. Sensível à palavra e também sensível a qualquer situação, porque somos sujeitos a toda e qualquer situação. Marcelo, você passou por um episódio, não tem muito tempo, né? Acredito não ter um mês. Não tem um mês. E uma situação delicada na vida que você perdeu um filho. Verdade. Rapaz, eu fico um tanto pesaroso, porque eu sou pai. Eu não sei se de repente eu resistiria, né? Só o tempo te faz forte, né? E o Espírito Santo também, lógico, que é o nosso Consolador. Mas eu queria que você pudesse relatar um pouquinho desse episódio que aconteceu, que veio a você perder o seu filho nessa situação. Você podia contar para o pessoal em casa de uma forma mais clara? Daniel, eu só vou fazer uma reformulação na frase que você fez. Quando nós temos a certeza para onde nós vamos, a gente não perde. Sim. Não é? Perder é você não saber aonde está. E eu tenho a certeza que hoje meu filho se encontra nos braços do pai. Isso me traz conforto. Mas eu digo perder terrenamente. Sim, Mas eu acho assim, quando a gente ressignifica essa palavra, a gente se conforta, né? Porque você saber que hoje ele se encontra, né, com a melhor companhia possível, isso traz um conforto pra gente. Mas foi um período onde eu experimentei todas as sensações que você pode imaginar e foi exatamente aonde eu me converti. E eu vou explicar para você por quê. Meu filho deu entrada no hospital no dia 27 e no dia 15 Deus recolheu ele para os seus braços. Nós todos, né, dentro das pregações do Evangelho, e a gente cansa de ouvir que o mais difícil é o processo. Sim. Não é o início e nem o fim, é o processo. E o processo que eu passei não foi um processo fácil, não. Tá? Confesso para você que em alguns momentos eu pensei em desistir de tudo. Tá? É muito difícil. Só que quando você se encontra nessa situação, aí realmente é que você percebe o que significa dependência. Aí é que você entende que você não tem mais o que fazer, não tem nada que esteja ao seu alcance. Então você tem 2 alternativas. Ou você enlouquece, ou você entrega tudo nas mãos de Deus. E aí é que eu entendi que foi realmente o meu processo de conversão. No período em que meu filho esteve hospitalizado, eu aprendi a orar. Eu não orava não, Daniel. Eu era muito protocolar, sabe? Aquelas orações que a gente tem mais ou menos pronta. Abençoa meu dia, Senhor, abençoa minha família. Poxa, que bom, eu tenho uma comida na mesa. Mas eu aprendi a orar. Eu aprendi a não me importar com lugares, não me importar com olhares, simplesmente me conectar com o Senhor. E eu tinha um cantinho ali onde eu orava todos os dias, que era na calçada do lado de fora do hospital. Então, eu começo a entender que quando você precisa, você não mede consequências. E aí,
Você somente vai, exatamente. Você não olha para o lado, você não se preocupa com os julgamentos. E servir a Deus é isso. Sim. É você não se preocupar com o que vão dizer de você, porque o que vão dizer de você não pode moldar quem você é. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, quem você é vai moldar o que dizem de você. Eu acho isso muito bacana, porque você não pode ser influenciado pelo que vem de fora, mas a tua vida, refletindo a imagem de Cristo, vai influenciar os que estão de fora. Exato. Então eu me vi numa situação meio complicada, porque começa que nós invertemos o ciclo, né? Não era para ser assim, ou pelo menos nós entendemos que não é assim que deve ser. Naturalmente é enterrado pelos filhos. Exatamente. Mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então não há questionamentos e sim aceitação. Em determinado momento... Né? Mas pra... Exatamente. E em determinado momento, Daniel, eu me desesperei. E aí as palavras elas sumiram da minha boca, eu não sabia mais o que pensar, eu não sabia para onde ir. Eu olhei para cima e falei assim, olha só, se o senhor está aí e o senhor está me vendo, agora é a hora do senhor mostrar para mim realmente que o senhor está prestando atenção em tudo que está acontecendo. Não tenho mais o que fazer. Estou desesperado, a ponto de explodir. Eu estou entregue às suas mãos. Por favor, me socorre. Foi isso. Esse foi o dia que eu me converti. Porque, Daniel, a gente se mascara de muitas coisas. O mundo, inclusive, pede isso da gente. A gente tem que estar com a armadura para enfrentar o mundo. Só que para Deus a gente não precisa disso. Você não precisa estar armado. Você não precisa estar na defensiva. Basta que você se rasgue. Até porque, de um certo modo, vamos colocar assim bem claro para o pessoal em casa, Deus nos vê assim de uma forma nua. Exatamente. Sem armadura nenhuma. Então você está enganando a quem? Então naquele momento, naquela situação de desespero, eu olhei para o alto e falei assim, Senhor, olha só, agora é contigo. Porque ou o Senhor intervém na minha vida, ou eu vou enlouquecer. E Daniel, eu lembro que naquele dia eu tive um dos sonhos mais lindos, se não o mais lindo que eu já tive na minha vida. Eu louvava e o céu se abria. E o céu se abriu de uma tal maneira que até hoje eu me pergunto, conversando com a minha esposa, eu falo assim, Roberta, eu sabia que no sonho se eu esticasse um pouquinho mais a mão eu tocava no Senhor, por que eu não toquei? Porque eu sabia, eu tinha convicção, porque a presença do Senhor estava tão próxima de mim, que se eu esticasse um pouquinho mais o braço eu encostava nele. Meu Deus. Mas eu acho que não era para eu ter encostado ali não, porque talvez se eu encostasse ele podia esticar a mão também. Então eu acho que por isso que eu não levantei, mas a presença era real. E eu levantei sorrindo, no meio daquele turbilhão, no meio daquilo tudo que estava acontecendo. 2 dias depois, Deus ele me deu outro sonho, aonde o mesmo louvor que eu entoava quando o céu se abria, eu passava na rua correndo, e as pessoas vinham correndo comigo e a gente louvava, todos juntos. E as janelas e portas iam se abrindo, e todo mundo começava a louvar conosco. E até aqueles que não faziam parte desse círculo, eles paravam o que estavam fazendo e respeitavam a nossa caminhada. E aí eu comecei a entender a quantidade de pessoas que estavam em oração pela vida do meu filho. Rapaz, é muito forte. A experiência aqui de sonhos é algo extraordinário, né? E para finalizar, 2 dias depois, Deus me deu outro sonho, aonde eu me encontrava num plano inferior e o meu filho, ele botava o rosto por cima da grade da cama, olhava para mim e sorria. E hoje eu entendo que Deus ele só estava falando para mim o seguinte, meu filho, olha só, eu ouvi o seu clamor e o céu está aberto, porque não existe intermediários entre eu e você. Hoje eu entendo que através de sonhos ele falou assim, tem muita gente orando e através da vida do seu filho essas orações vão impactar outras pessoas. E eu entendi através de um sonho que o meu filho, ele teve um encontro verdadeiramente genuíno com o Senhor e ele partiu para a glória junto com o Pai. É muito forte. Esse lance de sonhar acontece muito comigo também, Marcelo. Há tempos atrás, eu acordei chorando e Deus me deu revelação. Deus me usa nesse sentido. E eu falei, algo delicado para um amigo, assim, falei com a minha esposa, Simone, como é que eu vou fazer isso? Eu demorei um pouquinho a falar com a pessoa e eu demorei, mas quando eu tive com essa pessoa, fui lá e entreguei. Deus falou, vai, é a hora.
Porque no sonho Deus falava assim comigo: a hora que você falar, eu confirmo. Na hora. Rapaz, na hora que eu falei com ele, assim, Daniel, você é a quinta pessoa. É de Deus. Sabe? É algo forte. E É Deus demais. fala muito através dos sonhos. O último agora, eu falei, até compartilhei com algumas pessoas. Eu vou compartilhar com você também de casa. Rapaz, eu sonhei que eu estava num lugar, num lugar todo branco. Parecia tipo de uma espécie de um terraço, um lugar branco, só que um lugar mais fechado. Parecia aquelas telhas, assim, clara, que vem aquela luz do sol, bonita, e tinha uma senhora ali, que ela me deu um microfone e eu comecei a cantar. E aquela música, toda vez eu cantava, ele falou: vou cantar mais uma, e era a mesma música. Vou cantar mais uma, e era a mesma música, e toda vez que eu cantava aquela música, a mulher anotava numa pasta, abria o caderno e até o ponto ela falou assim: vamos embora? Tá na hora? Eu falei assim: deixa eu cantar só mais uma. E era a mesma música, que parecia várias músicas. E ao tempo que eu cantava, eu escutava vozes. Junto comigo parecia um coral. Eu estava afinado. Parecia um CD tocando. Eu falei assim: meu Deus, os anjos estão aqui e eu não estou vendo. Estava eu e aquela senhora somente visível. Aí a última vez que eu cantei, ela pegou o caderno que já tinha guardado, anotou de novo a quantidade de músicas que eu tinha cantado, guardou aquela pasta e vamos. E naquele momento, era a hora de acordar. Eu acordei já assim, maravilhado. É umas experiências únicas e bem particulares com Deus, que cada um de nós, quando tem o Espírito Santo, quando tem a presença de Deus, quando vive em santidade, é algo assim que, se você contar para certas pessoas, assim, cara, você tá doido, você pirou. Mas tem coisas que Deus fala tremendamente em formas de sonho. E você comentando isso comigo, eu fiquei assim maravilhado, de verdade, meu irmão. É algo que você sente a tranquilidade de Deus, a paz e o conforto do Espírito Santo. Eu fico feliz, cara. Não é só porque o Marcelo é resistente, é porque ele resiste, porque está vestido com a armadura de Efésios 6. Exatamente. Está firme. Glória a Deus por isso. Eu me emociono. Fico feliz. E assim, não tenho vergonha de me emocionar. Isso é uma realidade. Quem vive com Deus vive lutando, mas eu até falo, senta na janela que o processo é longo. Do início ao final é só processo. E o interessante de você falar isso, Daniel, é o seguinte: eu fui muito usado pelo Espírito Santo no dia da partida do meu filho. Confesso para você que foi muito difícil para mim estar ali, sabe? Mas nós que cremos num Deus Todo-Poderoso, num Espírito Santo Consolador, nós precisamos passar para quem está vendo a nossa luta de que existe algo além disso, que existe uma esperança que não acaba ali. Então nós temos que ser propagador de vidas. Jesus é vida, ele é a ressurreição, ele é a esperança de dias melhores. Então nós temos que ser o porta-voz dessas boas novas, né? Quando você fala de sonhos e tudo mais, eu queria compartilhar com todos aí que estão nos assistindo o seguinte, gente: ninguém aqui é melhor do que ninguém, não. A diferença é relacionamento, tá certo? Se vocês forem ler a Bíblia, quantas vezes Jesus perguntou para alguém: o que queres que eu te faça? Eu acho que você perguntar para um cego o que quer que eu te faça é até um pouco incoerente, mas não é porque ele não sabia. Não é? Mas não é porque ele não sabia da necessidade do cego, é porque ele quer que você fale. Ele quer que você chegue e fale assim: Senhor, eu tô aqui, eu preciso. É relacionamento, é estreitamento de laços. E aí eu respondo, né, uma pergunta que me foi feita há um tempo atrás. Um amigo, ele virou para mim e falou assim: poxa, eu acho que Deus ele não fala com a gente hoje como ele falava antigamente. E aí a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: falei, pô, meu irmão, será que hoje a gente se aproxima dele como antigamente? Será que hoje nós temos o mesmo relacionamento com ele? Não é? Porque Deus ele continua no mesmo lugar. Ele não saiu do lugar, ele continua onipresente, onipotente, onisciente, imutável. E aí, cara? Mas e nós? Né? Antigamente eu acho que a gente tinha menos distração, né? Hoje a gente tem muita coisa para nos distrair. E aí a gente cria ruídos na transmissão. E aí fica difícil de você ouvir a voz de Deus, porque você ouve tanta coisa que de repente você não tem tempo para ouvir o que Deus quer falar contigo. Marcelo,
vou te surpreender. Acredito que sim, porque tem uma pessoa, tem uma amiga que estuda comigo, fazendo seminário em Paraíba do Sul, e ela comentou sobre o teu filho, ela foi no velório, e quando ela falou aquilo, eu falei assim, eu não esperava menos, diante de Deus. Ela falou assim, quem era para ser consolado, consolou o cemitério todo. Você trouxe uma palavra, e que palavra? Ela falou desse jeito, e que palavra? Quero mandar um beijão no coração da minha irmã em Cristo, Carol, que estuda comigo lá no Seminário Teológico da Igreja Nazarena do Brasil. E foi ela. Falou assim, Daniel, o pai deu uma palavra que eu não sei se muitos desses existem. Deu uma palavra que confortou aos amigos. É verdade. Eu, na minha fraqueza, né? Na minha dor, quando eu cheguei ali, eu percebi que existiam pessoas precisando de consolo. E aí, Daniel, é complicado, mas nós, muitas vezes, precisamos colocar a nossa no bolso. Para a gente poder passar esperança, para a gente poder dar uma palavra de conforto para aqueles que estão ali. E, Carol, não era eu não. Era o Espírito Santo, tá? Porque o Marcelo, pai, ele estava totalmente destruído, ele estava arrasado, em pedaços. Não faço a menor ideia de como eu consegui ir ali, como eu consegui me permanecer de pé. Mas aí, mais uma vez, eu falo do processo da minha conversão. O Espírito Santo, Daniel, é ele que mantém a gente de pé, é ele que nos conforta e nos consola nos momentos difíceis, é ele que coloca palavras na nossa boca que, normalmente, nós não conseguiríamos falar. E eu tenho certeza plena que enquanto eu estive ali, ele me usou. Porque tudo o que eu falei, eu precisava ouvir. E muitos que estavam ali também precisavam. E eu falo, tá? Tanto para Carol, Daniel, todos aqui que estão nos ouvindo. Não é um personagem que está falando para vocês aqui. Eu não estou falando isso para mostrar que eu sou isso. Não, eu sou um miserável pecador, totalmente dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Mas quem está falando aqui é uma pessoa que serve a um Deus vivo, que crê nisso e que através da sua pregação ele está querendo passar para o outro que creia, porque existe algo melhor a vir. Então, aquele momento onde para muitos parecia um momento desesperador, não. Para mim era um momento de tranquilidade. Era um momento onde eu ia passar a ter um outro sentimento dentro de mim que se chama saudade. Mas tristeza não, Daniel, porque ele está com o pai. Eu apenas fui um pai emprestado durante 26 anos do meu filho. Mas o pai dele está lá em cima e o meu filho está nos braços do Senhor. Então hoje eu digo para os que me perguntam, eu continuo tendo 3 filhos. Um está com o pai dele. Os outros 2 continuam comigo, né? Então isso daí é muito gostoso, Daniel. Você ter a certeza de que Deus existe, que o Espírito Santo opera na tua vida é muito gostoso. Porque você fala assim, é essa paz que excede todo entendimento que Jesus prega, é aquela paz que eu estou vivendo. Interessante que a paz que excede todo entendimento só entende quem vive. Exatamente. E às vezes as pessoas assim, poxa, mas tu não aproveitou a vida, cara? Pô, tanta curtição aí, cara. Esses dias eu estava vendo um corte podcast e o cara falou algo muito interessante, acho que foi um corte de podcast. Fala assim, ó, geralmente às vezes tem muito coach falando, só que não tenho nada contra coach, mas muito coach fala, saia da sua zona de conforto. Só que a gente às vezes reclama daquilo que Deus preparou pra gente. Deus preparou uma zona de conforto para você. Sim. Sem você merecer. O ladrão da cruz, quando falou, Senhor, lembra de mim quando chegar no paraíso. O que ele falou? Ainda hoje estarás comigo. Verdade. E trocando as palavras, ainda hoje você vai estar num lugar de conforto aonde eu vou estar com você. E isso é lindo demais, cara. Deus quer te dar um lugar de conforto. Deus quer te dar um lugar de prazeres, não do prazer que o mundo dá, mas dentro dessa paz que excede todo o entendimento, que existe uma santidade. Exatamente. Marcelo, a gente vai falar um pouco agora, vamos trocar um pouco de assunto, os olhos já estão aqui marejados, isso é natural, é o ser humano. É verdade. E como um psicanalista já em formação, a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções. O que você acha hoje
como está a saúde mental do jovem. Porque seu filho foi muito jovem. 26 anos, né? Falar, foi um garoto, aprendendo a viver ainda. Eu Verdade. tenho 45 e a cada dia eu não sabia disso. Né? Eu imagino um jovem com 16 anos. Então, na sua opinião, como pai, como militar, como alguém que está se formando em psicanálise, como você acha, como você avalia hoje a saúde mental dos jovens? Daniel, nos últimos 4 anos eu tive a oportunidade de trabalhar, né, juntamente com adolescentes do ensino médio. E nesse período eu descobri que a nossa juventude ela está muito fragilizada. E não só fragilizada, mas ela está doente, né? Nós temos jovens que não aceitam frustrações, eles não aceitam decepções, eles não aceitam não como resposta. E aí até outro dia a gente estava conversando, né, que muitas vezes nós temos parte disso. Porque nós vivemos numa geração que era diferente dessa e hoje você quer proporcionar algumas facilidades para os filhos, né, sobrinhos, enfim, e essas facilidades elas estão fazendo mal. Elas estão fazendo mal para essa juventude. Na verdade, é aquele lance, olha, o que eu não tive com meu pai, Isso. eu vou facilitar para o meu filho. E acaba a gente, querendo ou não, de certa forma, mimando. E hoje eu agradeço porque meu pai falou assim, opa, o curso eu pago, mas você dá seu jeito de comprar um material. Pô. Daí eu, opa, às vezes até se fazia até mau juízo do pai, porque, poxa, meu pai tá vacilando comigo, mas não. Meu pai estava me forjando e eu louvo a Deus por certas situações ter acontecido isso. E hoje, o não como resposta não é resposta. Ah, não parece uma agressão, né? Sim. Mas eu lembro, né, voltando à Bíblia, né, Jesus ele fala, né, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E Deus não respondeu nada, porque a resposta já tinha sido dada há muito tempo. Então é um não, gente. Acabou. Você vai ter que... O plano é esse, não tem outra alternativa. Então, é claro, Daniel, que dentro dessa juventude, pra gente se aprofundar, nós vamos passar muitas horas aqui, existe todo um histórico familiar, existe toda uma raiz, né? Uma raiz, né? Tem muita coisa que tem que ser desconstruída para construir novamente. Então, isso daí é muito mais profundo do que parece. Mas o alerta que eu quero trazer é em relação à situação atual, tá? Aonde você vê muitos jovens que dizem para você assim, poxa, eu já pensei em em dar fim à minha existência. Eu já fiz. A minha vida não tem sentido. Então, assim, você vê que eles são muito vazios. Eles não conseguem encontrar um motivo, de repente, para seguir em frente. E aonde eu tenho tentado trabalhar com eles, justamente, é principalmente contra a rede social. Rede social é muito bom se ela for muito bem utilizada, mas a rede social ela traz para você uma ilusão de uma perfeição que só tem na casa dos outros. Na tua não tem, porque você está dentro da tua casa. Então os outros eles vão te vender tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo funciona, tudo dá certo. Ônus, nada de ônus. Não tem dificuldade nenhuma. E aí, se a pessoa ela não estiver muito bem alicerçada, ela olha para o interior e fala assim, caramba, mas é só aqui que dá errado. É só aqui que as coisas não acontecem. É só aqui que nós temos dificuldade. E não é assim, gente. A juventude que está nos assistindo aí nesse momento, eu quero dizer algo para vocês. A vida ela é feita de altos e baixos. Se vocês pegarem um eletrocardiograma, tá? Vocês vão perceber que os sinais, eles sobem, descem e se mantêm. Sobe, desce e se mantém, porque é justamente isso. Você vai ter dias bons, vocês vão ter dias ruins e vai ter dia que tá tudo tranquilo. Então, a gente tem que saber enfrentar a bonança e a escassez com a mesma naturalidade, porque não é uma permanência isso. Então, assim, eu fico muito preocupado com a juventude. Eu tive outro dia desse também numa outra escola, convite da professora Suzane, um abraço carinhoso para ela, uma irmã em Cristo, e nós conversando com os alunos, a mesma coisa. Pessoas com problemas familiares, pessoas que pensam em dar fim à sua existência ou que não veem sentido na sua existência. E aí, Daniel, eu vou falar algo para você que eu tenho pensado muito nisso ultimamente. O nosso cérebro, ele é um HD. É um HD. Só que todo HD ele tem um limite de informações. E hoje, a necessidade, a urgência, o imediatismo dessas informações está fazendo com que o nosso HD pife. Então eu entendo que rede social em demasia, internet, sabe, vídeos de YouTube, tudo isso que traz muito imediatismo, mensagem de WhatsApp que você não pode ficar
2 minutos sem responder que a pessoa do lado de lá já te cobra, sabe? É uma necessidade de uma urgência tão grande, entendeu? E vai chegar uma hora que isso vai dar problema. O HD ele vai pifar. Então você vê bem. Até mesmo a forma de ouvir é 1,5, 2. Não é? Então, poxa, na nossa época, o pessoal que já passou dos 40 sabe muito bem o que eu tô falando. Para você se corresponder com algum, 20 vezes 2, né? Mas para vocês Mais um cadinho. e mais um cadinho. Mas para você se corresponder com alguém, você enviava uma carta. Essa carta demorava e tu ficava esperando e o carteiro. Hoje, se a mensagem não chegar imediatamente, Era boa, era gostosa. gostosa, mas era aquela ansiedade boa. Essa é a ansiedade gostosa, é aquilo, né, que você sabe que tem um tempo, que vai acontecer, não é aquela ansiedade doente que muitas vezes, né, a gente sabe que está ansioso e não vai acontecer aquilo que a gente está com medo que aconteça, né? Mas, e aí o imediatismo? Então hoje a impaciência, sabe? A tecnologia está afastando o homem. Você não consegue ter contato, aperto de mão, abraço. Hoje é emoji, né? Eu lembro que no período da pandemia houve uma recomendação para que os profissionais não encostassem nos alunos para evitar contágio. Me perdoa o Ministério da Saúde, as organizações, os governantes, mas eu abraçava todos eles. Sabe por quê, Daniel? Se eu não abraçar o meu irmão, se eu não demonstrar para ele um pouco de carinho, de empatia, como é que a gente vai exigir deles alguma coisa? Como é que você vai cobrar de alguém? Algo frio, né? Não dá, cara. Então, eu assim, se eu fiz algo de errado, que Deus me perdoe. Mas eu tenho certeza que ele aprovou minha atitude, porque eu recebi aqueles alunos com os olhares tão esbugalhados. Quando era um cumprimento, era um soquinho, né? Ou até mesmo um cotovelo, que coisa... Desculpa a palavra, mas isso era bem ridículo. Que negócio de encostar... Então vamos lá. Um abraço, que é um cumprimento carinhoso, caloroso, se tornou um soco. Exato. Olha só como é que funciona o negócio. Nós fomos reduzidos a um soco. E eu digo, né, nossa igreja lá, pastor Eduardo, o slogan da nossa igreja é Igreja do Abraço, e eu falo que é a demonstração de carinho mais gostosa que existe. E cientificamente provada que cura também. Cura. E outra coisa, a galera aí que é dos emojis, deixa eu falar algo. A gente costuma fazer o coraçãozinho, né? Um faz assim com a mão, o outro faz assim, junto o coraçãozinho. Mas para você ter a junção de um coração, você tem que ter 2 corações batendo. Essa junção só é possível através do abraço. Tá? Se você abraçar, você vai juntar o seu coração com o do seu irmão e numa batida só nós estaremos conectados. Não é o aperto de mão, não é o beijo, não é o soco, é o abraço. O abraço faz isso. Então quando voltei para a aula com os meus meninos lá, né, e eu queria também aproveitar, mandar um beijo especial para Laura e para Maria Eduarda. Poxa, eu recebi a notícia que elas passaram para medicina. Opa, parabéns. Olha só que coisa linda. Poxa vida, elas são formidáveis. E quando eu recebi os alunos de volta, eu não me furtei de abraçá-los. Porque eles precisavam desse abraço e eu também. Eu queria abraçar, a gente estava longe de todo mundo. Entendeu? Então eu acho que a tecnologia, de alguma forma, ela está promovendo isso, o distanciamento das pessoas, a falta de empatia, tudo é uma tela, você relaciona-se com tela, você não se relaciona com pessoas, entendeu? E isso daí está adoecendo a nossa juventude. Então, é preocupante, tá? E esses relatos que a gente recebe de não ter um significado para a vida, não ter uma perspectiva de futuro, isso dói demais. Dói demais. E você vê que crianças, tem alguns países, eu falei aqui, volto a falar para você também, porque eu sei que você tem aí um trabalho bonito de prevenção em certas situações, tanto na questão emocional, tanto também como profissional da área de bombeiro. Muitos países dizem que o celular é a cocaína digital, mas a heroína digital, é a droga digital do momento. Né? E é algo que é doloroso, porque você vê que as pessoas estão com a síndrome do pensamento acelerado. Isso aí. Tudo é uma correria. Não, eu preciso para agora. E antigamente, como você já disse, a carta, o telegrama era aquela coisa de um dia para o outro, mas era uma frase. Estou indo. Senão ficava caro pra caramba também. Demais, né? Demais. A encomenda já foi enviada. Tipo... Né? Um grande abraço, felicitações, parabéns, mas era aquela coisa de ainda assim, de um dia para o outro, ou 2 dias depois, né? Mas a carta você exemplificou muito bem. Marcelo, como bombeiro, como psicanalista em formação, como homem de bem,
planos para o futuro. Sei que você tem planos para o futuro e coisas boas. Fala um pouquinho pra gente. Eu vou falar o que a gente está colocando em prática agora, tá? Nós estamos falando aqui de saúde mental de adolescentes, nós estamos falando de preocupação em relação a redes sociais, mas a pergunta que eu faço para você em casa, o que você está fazendo em relação a isso? O falar tá legal, a gente prega na igreja sobre, a gente fala em roda de amigos, mas o que nós estamos fazendo em relação a isso? Quando eu me despedi do meu filho, eu coloquei no meu coração, na verdade Deus ele já havia colocado isso, eu apenas abracei a causa. Eu acho que nós temos que trabalhar em prol dos nossos jovens. E aí eu me coloco à disposição, caso você seja diretor de uma escola ou queira bater um papo com os seus adolescentes, para que a gente possa trazer eles um pouco para a realidade, tirar eles um pouco disso, eu me coloco à disposição sua. Você pode entrar em contato, a gente vai, troca uma ideia, bate um papo, passa um pouco de experiência, porque, Daniel, igreja é extramuro. Tá? Aquela parte que nós fazemos ali dentro é a parte mais fácil, é o momento de comunhão. O trabalho é do lado de fora. Então, É o dever de casa, né? Sim, claro, entendeu? Então, assim, dentro dos planos, está fazer com que tudo que eu aprendi nesse processo de passagem do meu filho no hospital, da partida dele, que eu possa passar para outros adolescentes, possa passar de alguma forma, mostrando para eles que existe vida, que existe uma esperança, de que você não é definido por uma nota que você tira na prova. A sua existência, ela não é um papel, ela não é um não, ela não é uma decepção amorosa, existe muito mais coisas além disso, entendeu? Então, de repente, esse é o meu chamado. É ir para a rua para poder falar com essa juventude, para poder abrir os olhos deles, para poder fazer com que eles entendam que problema existe, que nós precisamos pedir ajuda. O ser humano não aguenta passar por isso sozinho, explode. Eu falo sempre para os meus meninos, quando eu tenho oportunidade, gente, levanta o braço, pede socorro. Ah, mas eu não tenho intimidade com a minha mãe, com o meu pai. Fala com um amigo, procura. Não dá para você guardar, porque você não vai aguentar, você vai explodir. Então, assim, existem os planos ministeriais. Hoje nós estamos na frente de uma congregação, eu e minha esposa, lá em Souza Aguiar, uma congregação pequena, mas Deus ele tem um propósito naquele lugar e eu tenho certeza que ele já está operando milagres ali. Daqui a 1, 2, 3 anos, não sei, eu estarei me aposentando das funções de bombeiro. E creio que o trabalho ainda vai ter muito pela frente, porque a gente sabe que quem serve ao Senhor não descansa até o dia que ele chama, Aqui não tem aposentadoria pra gente, mas assim, os planos são esses, cuidar de gente. Cuidar de gente, porque para cuidar de papel já tem muita gente fazendo isso. Agora vamos cuidar de gente. A gente precisa cuidar de gente. Bom, fala em cuidar de gente, a gente vê, eu também gosto muito dessa área e quero me especializar nessa área. Primeira vez que eu estou dizendo em público o que eu gostaria de fazer depois da minha formação em psicanálise. Quero trabalhar também com adolescentes, porque a gente sabe que tem um turbilhão de interrogações na mente de um adolescente hoje, e existe o tal do bullying, existe as decepções amorosas, que a gente é muito intenso. Quando jovem, muito adolescente, em formação, a gente fala assim, tá na muda, tá trocando as peninhas ali. Então, tem muitas coisas que acontecem com adolescente que parece que, aos olhos dele, os pais nunca viveram. Mas tem coisas que os pais, às vezes, somente não sabem lidar. E eu vejo que a ajuda que você dá aos jovens também deveria ser entregue também nas mãos dos pais. Sim. Ser um tratamento extensivo aos pais. Fala pra gente um pouquinho sobre essa parte de bullying. Como é que você pode explicar ao pessoal de casa como lidar e como vencer essas situações? Daniel, eu acho que o bullying ele acaba começando com a própria pessoa, Porque você vê bem, o bullying o que é? É alguém atingindo você no seu ponto fraco, que provavelmente você mesmo já se atingiu anteriormente. É aquele negócio de você se olhar no espelho e estar insatisfeito. Você externa essa insatisfação de alguma forma e aí o camarada abraça isso. A pessoa pega no ponto fraco. Exatamente. Então, eu tento sempre trabalhar,
principalmente com os jovens, a respeito da aceitação, da gratidão, do não procurar aquilo que não tem, né? O que significa isso? Significa que se você tem 1,50 m, louve a Deus por isso. Você não é melhor nem pior, você é único. Deus, ele nos criou em forma única e jogou a forma fora. Eu falo isso. Nós não temos uma cópia, então não tem ninguém igual a ninguém. Então, se você tem 1,50 m, cabelo pretinho, os olhos castanhos, louve a Deus por isso, porque ele teve um cuidado todo especial quando ele te criou. Isso não é motivo de zombaria, não é motivo de você se sentir menor nem maior do que ninguém. Agora, é claro que para o agressor, ele não está preocupado com isso. Ele quer mais satisfazer a vontade dele de agredir, de humilhar. E aí volta aquela questão que eu falei para você do abraço que se transformou num soco, da tela que impede relacionamentos de pessoas e sim de pessoa e máquina, o calor humano que está se esfriando, e a Bíblia já fala sobre o amor de muitos que se esfriaria, não é? Então, o que eu trabalho com o lado de cá? Primeiro, vamos ser empáticos. Eu acho que a brincadeira ela só é boa quando todo mundo está se divertindo. Quem está fazendo e quem está recebendo. A partir do momento que você tem uma pessoa que fechou o semblante, a brincadeira acabou. Porque ela passa de ser brincadeira e se torna ofensa. Então ela tem que ser boa. Se você me chamar de gordinho, eu vou achar um barato, cara. Pô, demorei 49 anos para cultivar essa barriguinha aqui. Então eu tenho ela, eu gosto dela. Eu tenho um carinho enorme pela minha pancinha. Só que tem gente que não vai aceitar isso. Então por que eu vou agredir essa pessoa, já que eu sei que isso vai provocar algo desagradável nela? Então eu acho que dentro do bullying nós temos que trabalhar em cima do relacionamento entre pessoas, sabe? Do amor ao próximo, do aceitar e amar a pessoa, independente do que ela é, do que ela faça e do que ela professe. Porque eu não me lembro de existir placas de igreja na Bíblia, eu não me lembro de existir acepção de pessoas, eu não me lembro de existir condições para amá-la. A gente tem que amar a pessoa. Aí, acabou. Agora, Romanos 14:12 diz, cada um dará conta de si para Deus. Então, a parte que cabe a Deus é de Deus. A nossa parte é amar o próximo. Então, a gente não pode ter uma lista de exigências para amar alguém. De repente, aquele defeito daquela pessoa, através do seu amor, se torna uma qualidade, né? Um casamento são duas pessoas imperfeitas se unindo na sua imperfeição para ser felizes. Então, ninguém vai tornar ninguém perfeito ali. Mas quando você ama alguém, até a imperfeição se torna prazeroso de conviver. Entende? Você olha o defeito da pessoa, você começa a achar graça, já fica fofinho, mimoso, entendeu? Mas por que com o nosso irmão a gente tem que agredir, a gente tem que, né? Mas, por outro lado também, Daniel, você tocou em relação aos pais. Muitas vezes são os pais que começam esse bullying. Sim. São os pais que ajudam esse bullying. Ah, mas o meu pai faz, eu vou fazer também. Entendeu? Só que fazer com o filho dos outros é bom. Quando fazem com o nosso filho é que é o problema. E às vezes até acontece uma situação, Marcelo, de você não ser capaz, porque é uma criança... Ela está em formação, ela está em fase de conhecimento e tudo para ela, querendo ou não, é uma novidade. E é uma esponja, né? Que ela absorve tudo. É uma esponja. Né? E às vezes o pai, burro, você não é capaz. Não. Você não vai conseguir, você vai puxar carroça, você vai ficar assim. E às vezes acontece dentro de casa. Como a gente pode mudar isso aí? Eu vou falar algo que foi testemunhado por uma dessas alunas hoje para mim, quando ela me deu a notícia de que passou em medicina. No ano passado, mais ou menos por volta de outubro, novembro, ela virou para mim e falou assim, poxa, meu sonho é ser médica, mas eu não sei se vai dar não. Aí eu virei para ela e falei assim, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um jaleco, você vai tirar uma foto, você vai colocar dentro do seu quarto, todos os dias você vai olhar para aquilo e vai orar ao Senhor para que esse sonho se realize. Isso é tremendo. Tá? Ela hoje virou pra mim e falou assim, lembra aquela história da foto que o senhor falou pra eu fazer? Ó, eu não fiz não, mas todo dia eu orava a Deus me vendo de jaleco branco e pedindo para que ele realizasse esse sonho. Isso é memória. Trouxe. Então, é mais ou menos isso. Você não pode dizer para uma criança palavras limitantes. Você não pode virar para ele e falar assim, você não tem capacidade. Da mesma forma que você, jovem, jamais diga que você não consegue, que você não pode. A sua boca está muito perto do seu ouvido e o seu ouvido do cérebro. De tanto que você falar que não pode, você vai acabar acreditando que não pode e você não vai conseguir. Então, o que o pai e a mãe ele tem que ser? Ele tem que ser um patrocinador de sonhos.
Ele tem que chegar e falar assim, meu filho, por mais humilde que seja a nossa condição, você quer ser médico? Você vai ser, estuda, meu filho. Estuda, porque de repente dali ele vai arrumar aquela força para realmente chegar no sonho dele. Então, poxa, chamar uma criança de burro? Não, burro é um animal. Burro é um animal. Uma criança é um ser humano, é a imagem e semelhança do Senhor. Como é que você, sendo pai, você vai se referir a alguém que foi feito a imagem e semelhança do Senhor, chamando ele de burro, de idiota, de incapaz? Não. Então, assim, você, pai e mãe, seja um patrocinador de sonhos do seu filho. Não coloque limite nos sonhos do seu filho, muito pelo contrário. Seja você a ponte que vai fazer com que ele chegue ao outro lado. Estimule, sabe? Promova meios para que ele chegue, claro que sendo lícito, não passando por cima de ninguém, não indo contra os preceitos da moral, né? E principalmente em tudo que você for fazer, que você faça honrando e louvando o Senhor. Porque se você for um médico ou um vendedor de bala na esquina, Daniel, mas você estiver na presença do Senhor, você vai ser feliz com aquilo que você está fazendo. Fala, né? A Bíblia fala que a língua tem o poder de construir e destruir uma vida que quem usa bem ela, usa bem e tem seus benefícios. Sim. Provérbios 18, 21 fala isso. Eu estou abrindo aqui a mensagem. A língua tem o poder de construir ou destruir uma vida. Aí você de casa, que é pai, que é mãe, o responsável de um jovem, diga para mim, será que você está construindo alguém ou cobrando dela aquilo que você nunca teve como fazer porque alguém te cobrou também sob pressão? Será que você quer continuar girando o ciclo ou você quer uma mudança de uma forma radical na sua vida, na sua geração? Deixe de falar palavras que venha a atingir a moral emocional desse jovem. Esse é um dos maiores remédios, começar a vigiar. Verdade. E tem uma coisa também, Daniel, que eu sempre falava pros meus meninos lá, não vivam o sonho dos seus pais. Exato. Porque você tem sonhos. Se você viver o sonho dos seus pais, você vai deixar de viver o seu. Provavelmente você vai ser um adulto frustrado pro resto da sua existência. Só para agradar o pai. Exatamente. Então o pai e a mãe, ele não pode projetar no seu filho aquilo que ele queria ter sido e não foi. Ele tem que dar meios para o filho realizar os sonhos dele, entendeu? E assim, poxa, eu creio que o pai e a mãe que veem seu filho com um sorriso no rosto, ele já vai se sentir realizado, não é? Então assim, a gente tem que ser promotor disso, gente. E esse bullying, voltando ao início, né? A pergunta inicial, a nossa sociedade, a nossa juventude carece de amor. A gente não precisa contribuir com violência, com deboche. O mundo já está cheio disso. Nós não precisamos mais agregar nada. Já não, que apontar nada. Quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontados para você. Tá vendo isso aqui, ó? É o dedo de seta que você joga para lá, mas tem 3 apontados. E se tu levantar para cima, você ainda vai ver que tu tá acusando alguém, tem um monte de gente te acusando, mas o juiz está vendo tudo. Isso. Tá? Então, por favor, guarde a sua mão. Então, vamos ser promotores do amor, da paz, né? Vamos lembrar que toda vez que você se dirige a alguém, você está dirigindo a uma criatura de Deus, a alguém que foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Sua boca não pode proferir palavras de maldição, tem que ser de bênção. Então, é assim, quando a gente entende isso, tá? A gente começa a ser promotor de coisas boas. E promotor é passar de boca em boca, é promover, é levar adiante. Não guarde nada bom contigo não, meu amado. O que te faz bem, passe pro outro, porque se você tá sorrindo, deixa o outro ser feliz também. Alguém, né? Contagia. Por isso que a Bíblia fala, Jesus ele manda que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Porque quando você é cheio, a única coisa que pode acontecer ali é transbordar. Então, se a presença do Espírito Santo transbordar na minha e na sua vida, é contagiante. A Bíblia fala em Provérbios 18, 20 e 21, vou ler aqui, do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão dos seus frutos. Olha que palavra forte. Então, toda palavra que eu uso, eu tenho que comer dessa palavra. Verdade. E se essa palavra for amarga, Marcelo? Dói, né? E a palavra lançada, ela não volta atrás, né? Exatamente. Complicado. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, o temor. E assim, é legal quando você incentiva um filho, um aluno, um amigo, uma pessoa. Eu falo com meu filho, por mais que a pessoa seja diferente,
trate bem. É verdade. Mais que você vê que tem algo que de repente você não aprova, não o reprove. Ame. Somente ame. O meu filho, ele tem uma coisa muito interessante. Ele é muito intenso. É um jovem de 15 anos. Mas com 13 ele começou a aprender a bateria. Pai, mas eu acho que eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Primeira coisa que eu fiz, eu não tinha bateria, comprei a baqueta para ele. Aí ele começou a bater em tudo, meu amigo. Hoje ele toca na igreja, Isso aí. toca muito bem, gosta de fazer aula, tanto presencial como online, e está sendo um músico exemplar, é um filho exemplar, e eu sempre falo, cara, você é um campeão, você consegue. A minha filha com síndrome de Down, ela sempre tem uma coisa, Marcelo, que eu gosto de dividir isso. Ela tem as dificuldades dela, vai fazer 9 anos agora, no dia 24, mês que eu também faço aniversário, né, em julho. E toda vez que ela consegue algo, por exemplo, ontem ela desceu o balé, voltou do balé e tinha vários lances de escada. Ela falou assim, dá a mão ao pai. Ela assim, não. Olha que legal. Não. Foi segurando porque tem a dificuldadezinha dela, né? Por causa do Down e assim, 9 anos com a cabecinha de 3 anos. Então desceu todo o lance de escada. Assim, papai! Uma vitória, consegui! Né? Assim, minha filha, você consegue sempre! Isso aí. Isso é gostoso. E vibrar com a vitória, né? Pula no teu colo sem medo de te derrubar, meu amigo. É uma coisa mais gostosa. Sara, um beijo do papai. Um beijo também, Daniel Júnior, do Pai Coruja. Eu sou um pai coruja e corujo mesmo. Ah, tem que corujar mesmo. Amo, Deus me emprestou filhos para cuidar e para amar. Se tem uma coisa que eu não vou ser cobrado é de ser um pai imprudente, porque eu posso, o que eu posso, eu faço. Amém. Mas eu boto também para se esforçar, para aprender também. Isso aí. Ao tempo que eu dou o carinho, eu boto o esforço também para não ter muito de mão beijada. Aquele lance de você mimar demais. Não, mimar estraga. Aqui não funciona. Não. Né? E, Marcelo, Mas que bom. eu fico muito feliz, cara, de você estar aqui hoje, ter um sorrisão bonito no rosto, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria que você pudesse dar um recado para o pessoal de casa. Se você tivesse hoje um conselho para aconselhar pais e filhos, o que você faria? Se eu pudesse falar algo e esse algo fosse seguido por vocês, eu diria o seguinte: entregue a sua vida a Jesus Cristo de forma integral. Porque tudo isso pelo qual eu passei, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Muitos passaram pela mesma situação, outros até situações piores. Mas eu estou falando de mim. Quem me sustentou nesse processo todo foi Jesus. Então, se eu puder dar esse conselho, meu irmão, o mundo ele é muito atrativo. Concordo, eu já estive lá. Existem muitas ofertas de prazeres fáceis, instantâneos. Existe muita... tem de tudo, a prateleira está cheia. E viver em Cristo não é fácil, não. Não é... Nunca, e se renova. Porque o mundo ele tem essa capacidade, ele se renova numa velocidade incrível. E ser cristão não é fácil. Não é fácil. A gente tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que virar as costas para as outras, pessoas vão deixar de te acompanhar por causa disso, mas você pode ter certeza que isso tudo é providência de Deus na tua vida. Porque às vezes a gente não entende por que pessoas se afastam e tal, mas essas pessoas estão se afastando para facilitar a tua vida. É o próprio Espírito Santo que está se encarregando de facilitar a tua vida, a tua jornada, sabe? Não é ausência de dificuldades, não é ausência de tribulações, porque Jesus ele não falou nada disso pra gente. Ele não falou que a nossa vida seria fácil, ele não falou que a nossa vida seria um mar de rosas. Mas uma coisa ele prometeu pra gente, Daniel, a vitória. Ele prometeu e ele não é homem para mentir. Mais que vencedores. Mais que vencedores. Então eu creio nessa vitória. Eu não creio na ausência de lutas, eu não creio na ausência de batalhas, eu não creio em ganhos e perdas. Aliás, eu não deixo de desacreditar disso, tá? Nós temos batalhas, lutas, vamos ganhar, vamos perder. Tem dia que a gente vai chorar, tem dia que a gente vai sorrir. Mas em todos esses dias nós seremos sustentados por aquele Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, um conselho, meu querido, se você tem alguma dúvida do porquê eu estar aqui, de como eu permaneci de pé nesse processo todo, eu te apresento o nome dessa pessoa que me sustentou, Jesus Cristo.
E ele pode fazer isso por você a partir do momento que, quando você escutar ele batendo na sua porta, você abrir e deixar ele entrar. Esse é o conselho que eu dou para você, do fundo do meu coração, desejando toda a felicidade, não só para você, como para sua família. Que maravilha. Marcelo, fico muito feliz, rapaz. Como é satisfatório ouvir essa mensagem diante de tudo que aconteceu tão recente, né? Ao mesmo tempo, você está aí, encosta a cabeça de um lado e chora, mas ao mesmo tempo você socorre alguém que também chora. Verdade. A gente tem sempre essa situação de quando a gente precisa de um ombro e de um aconchego, de um afago, a gente acaba fazendo isso por outras pessoas, porque o Senhor sempre nos sustenta, é Ele que nos dá força, né, meu amigo? Até porque, Daniel, eu não quero que alguém sofra da forma como eu sofri. Isso é empatia. Eu escuto muitas pessoas falando assim, Marcelo, se fosse comigo, talvez eu não suportaria. Eu falei, meu irmão, mas é por isso que eu estou aqui, eu não quero que seja com você. Eu sei a cruz que eu estou carregando, ela é minha, ela não é nossa. Eu divido o meu fardo com Jesus, porque ele falou, né? Vem a mim, meu fardo é leve, é suave, aprenda de mim que sou manso e humilde. É com ele que eu divido. Mas eu, Daniel, eu não quero que outra pessoa passe por isso. Eu não sei como é que vai ser a reação do lado de lá. A minha preocupação é essa, é justamente ser empático ao que está acontecendo, porque não é pouco, tá? Isso eu digo para você com propriedade. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que estão sofrendo desse mal, que estão pensando acabar com a sua existência, famílias inteiras que estão sofrendo por causa disso. Eu passei por isso. Eu não quero que a sua casa sofra desse mal. Se eu puder ajudar, eu estou aqui. Você falou de ombro. Eu acho que ombro a gente tem um pouquinho. Então dá para acolher alguns irmãos aí nesse ombro, dá para ouvir algumas coisas. É por isso, nós estamos aqui para servir. Não é? Servir ao Todo-Poderoso e através dele que eu seja usado como instrumento para trazer conforto à vida de alguém. Marcelo, você faz palestras também em qualquer lugar, escola, igreja, leva palestras sobre a questão emocional também, sobre o adolescente, primeiros socorros também. Sim. Como é que o pessoal faz em casa aí, o pessoal que está nos assistindo? Como é que o pessoal faz para entrar em contato com o Marcelo? Então, gente, primeiro eu quero dizer para vocês que eu não sou um palestrante profissional. Eu sou um cristão em construção. Então, o que eu passo é exatamente a minha experiência de vida. É tudo aquilo que me trouxe de bagagem, não só nos anos em que eu trabalho, né, dentro do Corpo de Bombeiro, como também técnico de enfermagem que sou, né, já trabalhei muitos anos no resgate da rodovia, hoje trabalhando essas questões emocionais, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam, vocês não vão ter um palestrante profissional de nome internacional, mas vocês vão ter um servo humilde do Senhor que está à disposição para poder, bagagem, né? Eu acho que é alguma. Eu acho que hoje eu posso dizer que tem umas 2 pochetes cheias aí. Dá pra gente compartilhar com os irmãos. Mas assim, se você tiver interesse da gente levar uma palavra, né, na sua igreja ou na sua escola, você pode fazer contato, né, com o meu WhatsApp, é 24DDD, o telefone é 99244 9002. 24DDD 99244 9002. Esse foi um propósito que Deus colocou no meu coração para que a gente possa levar um pouco de conforto, um pouco de esperança àquele que está sofrendo. Então, essa é a minha missão como cristão, servi-lo e sinta-se à vontade caso precise. Marcelo, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio e dizer que foi uma bênção, foi um prazer imenso, suas considerações finais. E nós falamos aqui com um subtenente, um pai, um amigo, e sobretudo um missionário. Leva a missão tanto do Evangelho, como também a missão de socorrer vidas dos dois lados, tanto na questão física, como subtenente, bombeiro, como também resgatar vidas para o espiritual. Amém. Primeiramente, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar reunido aqui com os irmãos, né? O Daniel aí, pelo convite muito carinhoso. Pastor Eduardo, um abraço, pastor da minha igreja lá, Igreja Batista Jeruel, né? A minha esposa Roberta, meus filhos, Helena, Marcela, um beijo carinhoso no coração de vocês. E dizer que tudo que está sendo falado aqui, queridos, é para a honra e glória do Senhor. O Marcelo aqui é apenas um missionário, ele é apenas um servo, ele é apenas um instrumento usado por Deus para trazer a mensagem, a palavra do Evangelho para todos que precisam ouvir. E todos, eu estou falando de mim, eu estou falando do Daniel, eu estou falando de todos vocês, todos nós precisamos ouvir. Então não existe agradecimento de homem, existe a honra e glória do Senhor, é tudo por ele, tudo para ele e é tudo dele.
Tá certo? Então eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu espero que esse local aqui seja um local de bênção, como já está sendo para muitas pessoas, né? Que essa palavra ela possa ser levada adiante e que corações sejam tocados através dessa mensagem. Assim como em sonho Deus me mostrou que muitas pessoas estavam orando. Eu creio que todo esse processo atingiu muita gente que precisava ser atingido. Muitas vezes, Daniel, a gente só enxerga o milagre se ele fosse realizado da seguinte forma: se meu filho saísse do hospital andando, conversando e feliz da vida. Deus o recolheu. Mas você pode ter certeza que milagres aconteceram nesse período e ainda estão acontecendo. A gente ainda vai ouvir muitos testemunhos através de todo esse processo que foi passado no hospital, através de toda a palavra que foi dita naquele cemitério. A gente ainda vai ter testemunhos disso. Esses são os milagres que acontecem todos os dias, sabe? Pequenos milagres. A gente não precisa de grandes coisas para ver o agir de Deus, não. É abrir os olhos e ver que Ele está agindo. Verdade. Não é? Eu te agradeço, Marcelo, valeu mesmo. Quero também agradecer a você de casa, agradecer também aos nossos patrocinadores, Lanche do Delay, ao Márcio, a MA Fitness e também ao nosso amigo Natanael Barbershop. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço também para o pastor Júlio César, que por motivos pessoais não teve como hoje estar conosco, mas eu quero aqui mandar um grande abraço, desejar para você, meu amigo pastor, tudo de bênção em sua vida, saúde e paz, tá ok? Aniversário do pastor hoje, tá? Ah, é? Pastor Júlio aniversariando hoje. Para você, tá certo. E ó, só para quebrar um protocolo aqui, na terça-feira nós tivemos aí a comemoração do bombeiro. Tá? Verdade, 2 de julho, pô. Pois é, rapaz, que maravilha, parabéns. E obrigado. a corporação também, a você que é bombeiro, esteja onde estiver, um grande abraço. Pessoal, já vai dando like aí, já vai compartilhando esse link. Se você gostou e achou relevante, compartilhe também essa mensagem com todos os seus. Um beijo no coração, até o próximo Parousia Podcast. Shalom! Oi, eu sou o Pastelzinho. Tudo bem com você? Que bom, olha, está chegando a festa do Aipim aqui na igreja. Do abraço nos dias 11 a 14 de julho, vamos ter várias coisas gostosas para você e muita música boa com cantores da região. Então não perca, venha para a festa do Aipim.